Olá, paz do Senhor. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 47. Nesse capítulo, Jacó e sua família se estabelecem em Gósen, e José administra o Egito durante a fome com sabedoria. Vamos acompanhar essa leitura. Gênesis 47:1 Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai, os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. 2 Se tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. 3 Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. 4 Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, por que não há pasto para as ovelhas de teu servo? Porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. 5 Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. 6 A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra fez habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabeis que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. 7 Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. 8 E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? 9 Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. 10 E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. 11 José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. 12 José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. 13 Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. 14 Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. 15 Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. 16 E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. 17 Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. 18 E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. 19 Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. 20 Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. 21 E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. 22 Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. 23 Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós, e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. 24 Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. 25 E disseram: A vida nos tens dado, achamos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. 26 José, pois, estabeleceu isto por estatuto, até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. 27 Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. 28 E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. 29 Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, 30 Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. 31 E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe.
e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Encerramos Gênesis 47. Vimos a fidelidade de Deus em sustentar a família de Jacó e como José foi usado para preservar muitas vidas. Esse capítulo nos lembra que a provisão do Senhor nunca falha. Amanhã seguimos com Gênesis 48. Até a próxima leitura.